Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 192. Hoje eu acho que nós vamos gravar bastante, porque já é 00:15. E eu estava dando uma olhada aqui no cilindro de oxigênio. Não chegou nem na metade ainda o cilindro de oxigênio. Mesmo com algum choque, algumas pancadas nas costas assim, mas ainda tem, olha, tem 3/4 aí, de 4/4 tem 3/4 de oxigênio ainda. Hoje o negócio vai longe, hein? Às vezes não, é brincadeira. Então esse vídeo de número 192, a Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então, dando-se a sequência, vamos voltar aqui só um pouquinho. Então, quando não galgar o ponto culminante, pelo menos acolher uma soma de observações bem grandes para formar uma doutrina. Então, é lógico que, olha só para você ver como a gente tira leite de onça. Então, é lógico que Hippolyte Léon Denis Rivail, ele não teve como, durante as pesquisas, científicas, as análises, as observações, ele não teve como extrair-se tudo nas pesquisas. Não teve como. Como, por exemplo, os químicos, os astrônomos, os arqueólogos, os egiptólogos, os espeleólogos, enfim. Porque você sabe que todas as ciências, devido à limitação que todas possuem, que também é uma limitação providencial, não é uma limitação arbitrária. A gente tem que separar o joio do trigo nisso, então a gente tem que raciocinar tudo isso. Isso não significa uma arbitrariedade, e sim um processo providencial, porque não adianta nada, por exemplo, uma tecnologia avançada num período em que as pessoas encontram-se na condição de hominídeos. Pensando-se dessa forma, imagine se o telefone, o celular fosse criado lá na época das cavernas. Não ia ter como. Então, nós sabemos que até por um processo providencial, de acordo com a evolução do ser, tudo caminha em passos de tartaruga, devido à nossa desigualdade evolutiva, devido ao nosso nível evolutivo. Porque tudo é gradativo, de acordo com a nossa evolução. Não adianta dar salto. A natureza de Deus não dá salto. E a natureza do homem, que são as leis do homem, quando eles tentam dar salto, olha só para você ver como que uma coisa liga a outra. Você pode pensar que nós não estamos tratando do assunto aqui, mas nós já estamos tratando. Quando as leis do homem tentam dar um salto na evolução, ocorre a frustração, a decepção,
E em meio a esse processo de frustração e decepção, vem ali o deságio, que você sabe que significa deságio. Se deu explicar. Vem o deságio, né? Mas não é só o deságio da Bolsa de Valores. É o deságio moral, o deságio intelectual. E por vir todos esses deságios, as pessoas adentram a transtornos neurológicos, que também nós podemos classificar como transtornos patológicos, porque não deixa de ter uma origem na patologia. Então, aí vem a angústia, a melancolia, a depressão e, por final, suicídio, né? Então você observa aí um ascendente, vamos dizer assim. Enquanto, né, com relação à justiça divina, é diferente. Porque olha só para você ver. Não agalgar o ponto culminante, pelo menos, a recolher uma soma de observações bem grande para formar uma doutrina. Como estávamos dizendo, reli novamente, só para que não fugíssemos da minuciosidade, que isso é muito minucioso e parece complexo, parece, mas não é. Mas é relativo. Complexo não é, mas é relativo. De forma que até Kardec, ele não pôde mergulhar 100% em todos. Agora eu vou usar o termo. Kardec, ele não mergulhou 100% em todas as matérias numa conclusão de fatos. Até por um fator providencial. Porque Kardec não podia ir além daquilo que foi concedido a ele. Então, prestemos atenção numa coisa assim, ó. Olha a historinha. Se te foi confiado carregar 10 quilos, não bote 11 quilos, porque você não vai aguentar, né? Então, tive que dar uma interrompida aqui para poder espirrar. Olha só para você ver que coisa mais chata. Então, se te for confiado transportar 10 quilos, nem pense em colocar 11 quilos, porque você não vai aguentar. E se você falhar, você responde depois. Porque tudo é providencial. Quem manda é Deus. Quem manda é Jesus. Nós temos que entender que Kardec, Hipólito Leon Denis Rivail, ele tinha conhecimento de aprofundar-se muito mais que fez ele em todas as matérias, em todos os assuntos. Ele tinha. Só que tudo providencial, ele não podia ir além do que ele fez. Porque Kardec é grande por demais. Ele não foi. Porque Kardec não é passado. Kardec é presente. E por todo sempre presente.
como nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não esteve aqui na Terra 2000 anos atrás. Jesus aqui se encontra. E eu posso te dizer uma coisa. Jesus aqui na Terra se encontra e sendo tratado da mesma forma que há 2000 anos atrás. Por 90% da humanidade. Quando só o exploram. Quando só o exploram. Venha a nós o vosso reino. Só venha a nós. Mas os interessados pela autoevangelização ainda são muito poucos. Não generalizando, porque existem muitos grupos no Brasil, principalmente, que estudam o Espiritismo profundamente. Mas pelo fato, aí já é fato, mas pelo fato do tempo da doutrina dos Espíritos, 165 anos já aqui na Terra, os grupos ainda são muito pequenos. Por mais que é assim mesmo, é providencial isso, mas os grupos ainda são muito pequenos. Então, Kardec tinha conhecimento, condições de fazer muito mais. Mas ele se viu limitado pelo providencial. Você entendeu essa? Ele se viu limitado pelo providencial. Seria aquele ditado, como nós temos o hábito de dizer: dar pérolas aos porcos, eles vão comer achando que estão comendo milho. Então, assim que evoluirmos um pouco mais, nós vamos passar a enxergar os desígnios de Deus com os olhos da alma, porque até então 99% da humanidade aqui na Terra enxerga as leis de Deus pelos olhos da matéria. Por isso, o apego aos bens materiais. Por isso, o apego à matéria. Por isso, o apego às pessoas. Por isso, o ciúme, a inveja, o orgulho, o egoísmo. Por isso, a não aceitação. A não aceitação. Que ninguém é perfeito. Nos encontramos a caminho da perfeição. Mas 99% da humanidade vê Deus pelos olhos do corpo material. Vê Deus pelos olhos da matéria. O dia que todos nós aprendermos a enxergar Deus pelos olhos da alma, nós vamos perceber que a doutrina dos Espíritos, as 5 obras básicas, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério, nós estamos dizendo. O dia que a humanidade aprender a enxergar os desígnios de Deus com os olhos da alma, nós vamos conseguir enxergar as 5 obras básicas do Espiritismo, codificada por Allan Kardec, de forma diferente. Nós vamos entender da seguinte forma: que nem daqui 50 milhões de anos nós vamos conseguir entender estas 5 obras básicas. Quer mais, né? Agora você imagina só?
Nós enxergamos as 5 obras básicas pelos olhos da alma, pelos olhos da matéria. Um dia nós vamos enxergá-lo através dos olhos da alma. E quando isso acontecer, nós vamos conseguir entender que essas 5 obras básicas contêm matéria, contém material que nem em 50 mil anos ou 50 milhões de anos, corrigido por Bohr, nem em 50 milhões de anos daremos conta de entender tudo. Só que ao vencer os 50 milhões de anos, os mesmos desígnios de Deus que aqui se encontra, lá nós o enxergaremos de um ângulo diferente, como uma casa. Eu peço para 4 pessoas anotar em um papel, indo, em volta da casa, em volta dos 4 lá da casa, e fazendo uma anotação no papel. Cor, janela, porta, tonalidades, tudo. Flores, jardins, rachadura, bolor, E aquelas pessoas vão e depois de 1 hora elas voltam. Então, ao ler ali todo aquele material, eu vou perceber que nenhum bate com o outro. Todos desiguais. Mas que por ser fato, eu entendo que todos os 4 estão certos. Porque cada qual ele botou no papel aquilo que ele viu. Como você, por exemplo. Quando você vai a uma loja, a mensagem. Quando você vai a uma loja que você tem em mente uma roupa, que as vendedoras chegam e te mostra esse, te mostra aqui, te mostra esse, te mostra aqui, por gentileza. Você não gostou de nenhum? Não, mas eu quero esse que está aqui na minha mente. Ah, mas o que está na sua mente não tem aqui. Leve esse... Não. Leva... Não. É o que está na minha mente. Enquanto você não encontra o que está na tua mente, você não se dá por satisfeito. Você está errado? Não. Não. Isso faz parte dos desígnios de Deus. Isso é lei. Às vezes as pessoas que agem dessa forma, mal sabem eles que eles agem de acordo com os desígnios de Deus e eles nem imaginam que estão agindo de acordo com as leis de Deus. Porque você não pode se comportar, perdão do termo, você não pode se comportar como um besta e ali tudo que as pessoas te oferecem, você leva. Você tem o seu gosto. Agora você vai... Não. Então, veja bem. Tudo que Kardec estudou, pesquisou, mesmo assim, significa menos de 0,5% perante tudo que existe das leis do Criador por toda a eternidade.
Mas agora você procura entender que enquanto Kardec estudou 0,5%, todas as ciências reunidas juntas, eles não conseguiram sair do espelho do microscópio. Isso é psicologia. Enquanto Kardec pesquisou no espelho do microscópio, vamos pensar assim, saiu do microscópio, formou uma doutrina em 13 anos aproximadamente, composta de 0,5%, todas as ciências não conseguiram sair do espelho do microscópio. Falando mal? Não! Isso é um estudo. Isso é providencial. Só que ninguém explica. Ninguém tem interesse, gente, em explicar isso, não. Quanto tempo faz que nós nos encontramos aqui? Quantos anos, vamos dizer assim, nos encontramos aqui? Depois eu vou até pesquisar para no próximo dia falar aqui. Quantos anos faz que nós estamos pesquisando, nós estamos estudando isso aqui? Ininterruptamente. Se faltou foi alguns dias por processo de saúde, mas eu tenho abdicado de tudo, renunciado tudo por esse trabalho. Por qual motivo? Por amor a você. Por levar ao teu conhecimento uma forma de evangelização para que você raciocine, para que você pense. Não permita ser mistificado. Nós temos que ser perseverantes, persistentes, assíduos e também homogêneos. Assim como Kardec foi, nós temos que prosseguir o trabalho do Lyonês, do mestre Lyonês, Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denis Rivail. Então, para uma formação de doutrina, decorre esse fato de ser inumerável a multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um o contingente dos seus conhecimentos. Ai, meu Deus do céu, isso aqui dá tanta coisa para falar. Ai, ai, ai. Decorre esse fato de ser numerável a multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um o contingente de seus conhecimentos. O que isso quer dizer? Nós temos que entender uma coisa, que quando nosso Senhor Jesus Cristo reuniu no plano maior com uma pleia de espíritos nobres, 50% desses espíritos já haviam reencarnado aqui na Terra, já haviam tido a experiência da reencarnação aqui na Terra. Isso não se pode negar. Os conhecedores, tem muitas pessoas que conhecem isso aí. Mas 50% dos espíritos que contribuíram com a doutrina dos espíritos nunca haviam reencarnado aqui na Terra. E sim, foram convidados por nosso Senhor Jesus Cristo, vindo eles de outros sistemas solar, de outras dimensões, distantes que nós não temos condições de enumerar a distância de onde esses seres vieram. Eles vieram justamente
de lá para cá, trazer-nos o conhecimento que eles possuíam, vou usar passado, que eles possuíam lá, para introduzir aqui nas obras de Kardec, para nos mostrar que as leis de Deus são uma só. Tudo que eles nos trouxeram e tudo que os espíritos que já haviam reencarnados aqui à Terra e que contribuíram com a doutrina dos espíritos é uma coisa só. Lei de Deus é lei de Deus, gente. A lei de Deus é imutável. Então nós temos que entender, muda o sistema, mudam os fluidos que constituem os corpos, né? Muda os fluidos que constituem os elementos, mas não mudam as leis, porque a lei é uma só. Vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos gerar mais vídeos ainda.